Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Como vocês perceberam, hoje eu estou sem câmera, porque ocorreu um probleminha na câmera do meu celular, mas fiquem tranquilos que esse probleminha já está sendo resolvido, tá? Então, infelizmente, a aula de hoje vocês não vão conseguir me ver, mas vão conseguir ouvir a minha voz. Como vocês sabem, nós estamos estudando o capítulo 1 do livro de vocês, que fala ali sobre máquina, trabalho, força. E na aula de hoje nós vamos finalizar esse capítulo 1. Mas antes de finalizar ele, é bom que a gente faça meio que um resumo de tudo que a gente pôde aprender nesse capítulo. Por incrível que pareça, a gente conseguiu finalizar um capítulo do livro, né? Então, um resumo é muito bem-vindo. Então, eu separei alguns pontos importantes para a gente falar antes que a gente termine com os dois últimos assuntos do capítulo, que é a cunha e o plano inclinado, tá? Mas antes de falar desses dois últimos assuntos, a gente falou muito ali sobre trabalho, certo? Sobre força, sobre deslocamento e o que seria essas grandezas aí que eu acabei de citar, né? O trabalho, a força e o deslocamento. Primeiro, né, para falar de trabalho, né, a gente viu que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, certo? O trabalho ele envolve ali um gasto de energia. Quanto à força, a gente viu que a força ela não tem uma definição muito completa na física nem na matemática, mas ali na página 10 de vocês, lá do livro, vocês podem ver que a força ela passa a noção de esforço, de energia, né, despendida, de impulso. Então a gente não tem como definir, mas a gente tem uma ideia de mais ou menos do que seja, né, um impulso. E por último, falando sobre deslocamento, a gente tem a ideia de distância, de movimento. Então a gente já consegue definir que para que haja trabalho, você precisa ali de uma determinada força, de um determinado gasto de energia. Então o trabalho está diretamente ligado ao gasto de energia e também precisa haver deslocamento. Por isso nós temos essa equaçãozinha aqui, ó, que diz o quê? Que o trabalho é o produto, ou seja, a multiplicação da força pelo deslocamento. E aí a gente viu quais são as unidades, né, de medida segundo o Sistema Internacional de Unidades, o SI, de trabalho, né, que é o Joule. E também da força, que é o Newton. Quanto ao deslocamento, como eu falei, né, dá a ideia ali de distância, de movimento. Então, a unidade de medida, né, pro deslocamento é o metro, tá? O que são esses nomes, né? Tirando o metro ali, Newton foi um cientista que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Joule também, né, como a gente pode ver nessa foto aqui ao lado, foi um cientista que estudaram aí algumas grandezas. Newton contribuiu muito para a comunidade científica e matemática com seus estudos, tá bom? Então eles foram homenageados aí quanto a essas unidades do Sistema Internacional de Medidas. E aí, quando a gente entendeu o conceito de trabalho e de força, a gente passou para as máquinas. Por quê? Porque a gente viu que o ser humano sozinho não seria capaz de desempenhar todas as atividades do dia a dia sem que ele criasse alguns instrumentos, alguns objetos ou algumas ferramentas, tá? Por exemplo,
Imagina só um ser humano tentando erguer uma pedra de 3 toneladas. É humanamente impossível, apesar de que existam aqueles super-homens, entre aspas, né, que conseguem puxar um caminhão com não sei quantos carros em cima deles, mas nem todos os seres humanos são dotados de tal força, então é humanamente impossível você conseguir erguer uma pedra de 3 toneladas, principalmente a uma altura considerável. Por isso foram inventadas as máquinas, certo? Se bem que, falando das primeiras que a gente viu, as máquinas simples, elas ainda não davam tal poder ao ser humano. Mas, por exemplo, a alavanca, ela já conseguia não erguer a uma altura considerável, mas já conseguia pelo menos mover ou elevar um pouquinho uma pedra com tamanho e peso, certo? E aí, falando sobre as máquinas simples, a gente conversou um pouquinho sobre elas, né? E aí nós tivemos as alavancas, a polia. Vamos ver também hoje no finalzinho da aula o plano inclinado, a cunha, as engrenagens. E aí nas engrenagens eu falei bastante ali da bicicleta, que a bicicleta é uma máquina complexa, né, que a gente vai ver mais à frente, que possui ali um monte dessas máquinas simples, né, um conjunto dessas máquinas simples, né, e algumas que a gente nem precisou falar, como o parafuso, certo? O parafuso, o princípio de funcionamento deles todos nós conhecemos, a rondana, que também é muito interessante. Então, toda vez que a gente for falar ali de máquinas simples, esses nomes aí que estão sublinhados em vermelho, eles precisam estar na mente de vocês. Se aparecer uma questão na prova, no trabalho, que pergunte para vocês quais são as máquinas simples que vocês conhecem, né? Então vocês podem usar a rondana, a alavanca, o parafuso, a polia, a engrenagem, o plano inclinado e a cunha, tá bom? Esses dois últimos a gente vai ver hoje ainda, tá? E aí, falando sobre alavancas, nós vimos, né, tanto na aula quanto na correção de exercício, que existem pelo menos 3 tipos ali de alavanca, tá? As interfixas, tá bom? Por que interfixa? Porque o ponto de apoio dela, deixa eu arrastar aqui esse quadro aqui pro lado para a gente ter mais espaço e poder conversar sobre ela. Então, voltando aqui, né, falando sobre as interfixas, que a gente está falando sobre os tipos de alavancas, tá? Então, falando sobre as interfixas, por que ela recebe esse nome, né? Porque o ponto de apoio dela, o ponto de fixação dela, está entre a força aplicada, né, ou a força potente, de acordo com alguns livros, e a força resistente, tá? E aí a tesoura, o alicate são exemplos de alavancas interfixas. Temos também as interresistentes. E por que ela tem esse nome? Porque a força resistente, ou o objeto, ou a resistência, ela fica entre a base, tá? A base, nesse caso aqui, fica em uma das extremidades, né, na ponta, e a força aplicada. E não existe melhor exemplo, né, de alavanca interresistente do que o carrinho de mão, né? É nítido aí, dá para vocês verem na tela de vocês, que o carrinho de mão é um tipo de alavanca interresistente, tá? E por último, nós tivemos as interpotentes. E como que eu faço para gravar e entender
o que são as alavancas interpotentes. Porque nesse tipo de alavanca aqui, você aplica a força, né? A força aplicada é no meio, tá bom? O apoio, ele fica em uma das extremidades. Então a força aplicada, ela fica entre a força resistente ou a resistência e o apoio, tá bom? Nós temos ali no meio a aplicação de força. E aí, lá no exercício que a gente fez no Google Forms, a gente viu alguns dos exemplos desses tipos de alavanca. Tinha lá, como exemplo de alavanca interfixa, o alicate, a tesoura, aquele brinquedo, né, a gangorra. Como alavanca interresistente, nós vimos o quebra-nozes, o abridor de garrafas, o carrinho de mão. E como alavanca interpotente, né, nós temos aqui no livro de vocês a vara de pesca, mas lá naqueles exercícios nós vimos a pinça e o cortador de unhas. Então, se vocês foram questionados, né, quais tipos de alavanca existem, então nós temos esses três tipos aí: interfixas, interresistentes e interpotentes, tá? E se vocês forem indagados, cite um exemplo de cada um deles. É só vocês lembrarem dessa imagem aí do livro, tá bom? A tesoura como interfixa, o carrinho de mão como interresistente e como interpotente a vara de pesca ou uma pinça de sobrancelha, um cortador de unha, tá bom? Então a gente passou ali para as máquinas complexas. E falando das máquinas complexas, a gente viu que as máquinas complexas, na verdade, elas são um conjunto ali das máquinas simples, né? Um grande exemplo disso foi a bicicleta, que a gente conversou bastante sobre ela, né? Que na bicicleta a gente tem... Deixa eu pegar uma imagem de uma bicicleta novamente aqui para a gente poder conversar. E aí com essa imagem aqui a gente consegue perceber que a bicicleta, ela usa diversos dos tipos de máquinas simples que a gente viu no capítulo 1 do livro. Por exemplo, aqui nós temos um pé de vela, né, que é essa peça aqui da bicicleta, né? Aqui nós podemos observar essa parte aqui, ó, dentada, né? Essa parte cheia de dentes aqui, que nós comumente chamamos de coroa. Nós podemos chamar ela de uma engrenagem, né? Ela se assemelha muito a uma engrenagem, ou então, né, de acordo ali com o livro de vocês, ela pode ser um tipo de rondana, tá? Por quê? Por que eu posso classificar ela como um tipo de rondana? Porque o princípio de funcionamento é bem parecido. Se vocês abrirem o livro de vocês lá na página 14, vocês vão ver que a rondana ela consiste em um aparelho utilizado para minimizar o forço quando se levanta muita massa, ou então quando você quer mover, né, mudar ali a direção da aplicação da força. Então ela também permite que esse corpo seja erguido, né, ou mudado de posição de lugares muito altos com um esforço mínimo, tá? De maneira mais específica, são discos resistentes, ou seja, né, bem parecido com o que a gente tem aí no pé de vela, ali nas coroas, em geral de metal, né, ou de madeira, nesse caso da bicicleta de metal, com um canal estreito no meio, pelo qual corre uma corda, uma corrente, um fio, né, que consiga suportar essa carga. Então, no caso da bicicleta, nós temos ali a corrente, né, essa corrente aqui que passa pela coroa, certo? Para que, de acordo com o que nós pedalamos, haja um movimento.
Então nós podemos encarar assim a coroa da bicicleta com um tipo de rondana dentada, por assim dizer, e não seria nenhum erro, nenhum problema. Mas também podíamos encarar como uma engrenagem, ela se assemelha bastante a uma engrenagem. Porém, nós vimos aqui, ó, no avanço da bicicleta, que é essa parte aqui, um tipo de quê? De alavanca. E aí eu pergunto para vocês, alavanca interfixa, interpotente ou interresistente? Esse daqui é a interfixa, tá? Por quê? A resistência ela vai estar aqui na ponta, vai estar aqui, né, na coroa, certo? O apoio dela vai ser o meio dela, né? Tanto que se alguém já teve a péssima experiência de quebrar o avanço da bicicleta no meio de uma pedalada, ele sempre se parte no meio, porque o apoio dele é no meio. E aqui na ponta nós temos o pedal, tá? E é no pedal que nós aplicamos a nossa força potente, tá bom? E aí é muito bom a gente observar a bicicleta, porque a bicicleta ela consegue explicar bastante coisa pra gente. Nós vimos que quanto às alavancas, quanto maior for a alavanca, certo? Menor é a força que nós precisamos aplicar para poder erguer ou para poder movimentar, né, algum tipo de resistência, né, algum objeto. E assim nós finalizamos essa parte ali das máquinas complexas. E aí ficou lá no livro de vocês, na página 16, a parte falando sobre plano inclinado, tá? Então eu vou pegar aqui uma imagem do livro para que a gente possa entender bem o que é o plano inclinado. Olhem para a figura 1 e olhem para a figura 2. O que seria mais fácil, né? Se a gente quisesse, se esse quadradinho azul aqui fosse um bloco maciço de algum tipo de granito, né? Algum tipo de material rochoso. Seria mais fácil erguê-lo, né? Deixar ele nessa altura aqui, subindo uma escada, né? Ou um plano inclinado, ou seja, uma rampa. É claro, né, gente, que a rampa ela facilitaria muito a nossa vida, certo? Principalmente, né, se fossem acrescentados ali embaixo dessa rocha algo que fizesse ela deslizar, ou pelo menos algo que rodasse ali, por exemplo, alguns troncos de madeira bem redondinho. Então a gente conseguiria deslizar essa rocha até a altura que nós queríamos, né? Subindo a escada, nós precisaríamos exercer uma força tal que essa rocha fosse erguida, movida e depois aterrissada na altura que nós desejássemos. Então daria muito mais trabalho, exigiria mais força e com certeza o ser humano ele pensou em algo que desse menos trabalho, e isso foi o plano inclinado. Os engenheiros, né, do passado que mais utilizaram esse tipo de máquina simples, né? Se é que podemos chamar isso de máquina simples, mas esse tipo de técnica
foram os egípcios. Quem nunca viu uma pirâmide egípcia? Deixa eu botar uma foto aí, que inclusive essa foto está no livro de vocês. Então, com essa imagem aí embaixo é bem fácil da gente perceber, né, que a pirâmide ela foi feita de várias rochas, vários pedaços, né, de pedra amontoados de forma tal que formasse ali uma pirâmide, tá? Mas isso não quer dizer que foi fácil, né? Eles tiveram que desenvolver uma técnica para isso. E essa técnica foi usando o plano inclinado e alguns troncos de madeira para que esse plano, para que essas rochas fossem levadas ali da base da pirâmide até as alturas que eles desejavam, formando assim essa maravilha da engenharia da antiguidade, que são as pirâmides, tá? Então, plano inclinado ele serve para isso, né? Para que a gente consiga, de acordo com o grau, né, de inclinação. E aí, quando eu digo grau de inclinação, eu tô querendo dizer isso daqui, tá, gente? Ó, o ângulo do plano é muito importante, tá bom? Quanto maior for esse ângulo, né? Quanto mais aberto for esse ângulo, mais esforço eu vou fazer, tá? Quanto mais fechado for esse ângulo, e aí a gente estudou ângulos, né, no ano passado, menos esforço eu vou fazer, tá? Então, de acordo com esse grau de elevação, com esse ângulo aí do plano inclinado, a gente vai fazer menos esforço. E foi dessa forma que os egípcios conseguiram construir essas maravilhas que são as pirâmides, tá? E por último, falando sobre a cunha. A cunha, ela é um objeto que também foi muito utilizado pelos egípcios para poder partir, né, pedras, né, maciças, ou até mesmo o metal, a madeira, ou no artesanato, para poder fazer o acabamento, o corte adequado, tá? Ela se trata de uma pedra ou um metal em formato de prisma agudo, tá bom? Que era colocado em uma fenda, tá? Ou até mesmo uma rachadura da pedra, e aí ela era martelada, então precisava ali de uma outra ferramenta que é o martelo, para que ela viesse a cortar, né? Isso entre aspas, né? Ela viesse a cortar o material ali a qual ela estava posicionada. E aí no livro de vocês tem uma imagem, eu posso colocar aqui também para a gente entender melhor, que a cunha é basicamente isso daqui, né? Se a gente supor que isso daqui era um toco de madeira, esse toco ele tinha esse formato aqui, certo? E com a cunha posicionada aqui, o que aconteceu? Houve essa deformação aqui, ou esse corte aqui, certo? E provavelmente, né, ao terminar as marteladas aqui, esse objeto ele seria o que? Partido ao meio, tá? Ou cortado ao meio. Então a cunha também foi um invento importante numa época onde a gente não tinha, por exemplo, máquinas de corte a laser, né? Como é que você iria conseguir quebrar uma pedra de granito maciço sem uma serra mármore, sem um equipamento que fosse capaz de exercer
ali tal força. A cunha era utilizado para isso, tá bom? Então, gente, finalizamos o capítulo 1 do livro de vocês, tá? Essa aula foi uma aula de revisão para que a gente conseguisse absorver melhor esse conteúdo aí. Eu peço desculpas por não estar com a câmera ligada, infelizmente eu tive esse probleminha com a câmera, mas já na próxima aula vai estar resolvido, tá bom? Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre calor e temperatura, mas nós não podemos abandonar todo esse conhecimento do capítulo 1, então nós vamos exercitar esse conteúdo, tá, ao decorrer do bimestre. E sim, gente, por mais que seja conteúdo de início de bimestre, é um conteúdo que vai cair nas avaliações de vocês, então não esqueçam ele, tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula falando de calor e temperatura. Tchau, tchau.